e o Luxemburgo foi o técnico. Quero saber, o Pato seria útil para muitos times grandes do Brasil ou não teria espaço em alguns deles? Qual seria o tamanho do Alexandre Pato numa eventual volta ao Brasil? Tem que ver primeiro como ele tá jogando. Né? Porque assim, não adianta, nós não estamos vendo a China... Os números dele são bons na China, os números. Não, assim, eu não coloco a China como a mercadoria que todo mundo coloca. Não é a ilha de Lost. Não é. O cara que está lá e que quer se cuidar e que está se cuidando, ele pode estar muito bem, não tem, sabe? A gente vê jogadores de seleção brasileira que jogam na China, enfim, estavam jogando. Hoje só pelo tem menos. um, né? Estavam jogando pelo menos. Você tem um exemplo claro nessa temporada, o Witzel, da geração belga, que o André é fã. Verdade. Ele estava jogando na China, saiu da China e voltou jogando num nível excelente. Não, tá jogando demais. O Paulinho, quando teve jogou bem. E jogou bem na seleção brasileira, depois caiu, mas o Renato Augusto, o Gil, o Hulk tá lá. Então, assim, eu conversei bastante com o Hulk, aliás, sobre isso no ar com o André Henning, falando sobre a diferença. Ele falou, olha, cara, na China se trabalha num alto nível também, se exige muito também. É mais fraco aqui? Mas não é, não é um Só que eu acho que o X da questão não é a China, é o Pato. Exatamente. Isso é um ponto bom. Primeiro, cara, que eu vou dizer um negócio aqui, e eu acho que, assim, peço para que as pessoas me entendam e pensem um pouquinho, não levem pelo lado maldoso. Primeiro tem que ver se ele quis dizer isso mesmo, na hora de se expressar. Se ele quis dizer isso mesmo, se ele não quis dizer que ele já ganhou um Mundial por um time brasileiro... Ele ganhou, né? Pelo Inter. Pois é. Porque assim, cara, ele é tão no mundo diferente da maioria... O mundo encantado do Pato, né? Ele tem uma maneira, uma vida que é diferente da maioria. Então, e ele não é sempre que ele se comunica de forma clara. Aliás, é muito raro. Pois é, então primeiro tem que ver se ele quis dizer isso mesmo. Agora, o Pato para muitos clubes no Brasil, eu acho que ele seria útil. A gente tem que lembrar que o melhor momento, se a gente desconsiderar o que ele está vivendo na China agora, que os números são bons, repito, o melhor momento do Pato, desde que ele saiu do Milan, talvez, foi no São Paulo. Sim, foi no São Paulo. Esse é um ponto. Foi a recuperação física no Corinthians. Isso. Ele se recuperou fisicamente no Corinthians, criou aquele clima que a gente sabe o que aconteceu, ele foi pro São Paulo e foi bem. E gerou uma dívida também maravilhosa no Parque São Jorge, viu? Gerou. Dali pra diante, a grana... Embora o Jadson tenha dado muito retorno também pro Corinthians, né? Mas enfim, isso aí com certeza a dívida tá lá. Então o melhor momento dele foi no São Paulo. Aí resta uma dúvida assim, o que o Pato quer? Porque a gente tem que lembrar, o Pato, ele jogou no Villarreal, e Villarreal, o nosso correspondente Marcelo Beckler fala, não tem nada na cidade de Villarreal, não tem nada. O aeroporto mais próximo fica a 2 horas. E ele conseguiu se dispersar no Villarreal. Se ele se dispersou no Villarreal, o que ele vai fazer numa cidade como São Paulo? Com todos os atrativos, com todas as opções, a 1 hora de voo do Rio de Janeiro e tudo. Então, tem que saber o que o Pato quer. O Pato quer jogar futebol? Se ele quer jogar futebol, eu acho que é um bom reforço. Enquanto esteve aqui, e o Ademir Quintino sabe disso, porque o Ademir frequentava também esse tipo de... Ele foi a muitos desfiles de moda. Ele foi a muito... Né? Eu frequentava? Você não? Não. Então foi engano meu. Ele estava namorando com a... Fiorella, né? Agora ele tá com a filha do Silvio. A filha do patrão. Então assim, eu acho, o fato dele estar... Eu imagino que ela mora em São Paulo. E não sei. Alphaville. Sim, mas por aqui, né? Então, na grande São Paulo. Então, isso é uma boa pra ele, né? Significa que ele quer estar por aqui e tal. Mas, cara, o Pato é sempre uma grande interrogação. Mas se ele fala que ele quer ser campeão mundial por um clube brasileiro, aonde que ele tem mais chance de realizar isso? Porque, no Inter ele já foi. Eu posso fazer a brincadeira? No Inter ele já foi. Nesse ano ele tem 8 chances. No Grêmio, será que ele jogaria no Grêmio? Não, acho que não. No Grêmio não jogaria. Acho difícil. Acho que não. Aí você tem Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Que estão na Libertadores esse ano. Eu não tenho informação nenhuma. Zero. Agora, já que estamos admitindo e assumindo que a declaração dele é essa, né? Que ele quis dizer... Não. Que a declaração dele é essa, eu não tenho dúvida. Eu quero saber se ele quis dizer isso mesmo, porque eu não sei. Mas, vamos lá. O tico e o teco dele não... Às vezes não... Mas vamos assumindo isso. E aqui tem um cara que pode me dizer melhor, porque tá mais próximo. E viveu mais durante toda a vida esse ambiente. Isso não tem cara de Flamengo? Tem. O Flamengo Abel foi o técnico que lançou o Alexandre. Exatamente. Inclusive, teve muito cuidado para lançar, porque o contrato não estava assinado e tudo.
já pegando um gancho no que disse o André, tudo bem que o Pato já não é só jogador de beirada. O Flamengo tá louco atrás de um atacante de beirada. O Pato também faz essa função. Embora não faça muito tempo assim com as características que o Flamengo precisa, né? De voltar para recompor. Mas o nome do Pato já foi muito ventilado no Flamengo. Nos últimos 2 anos, o nome do Pato circulou pelo Flamengo muito. Neste momento, não circula. Neste momento, então, não está circulando. Eu posso dar uma no meio dos jogadores profissionais? Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim. Não. Mas eu vou falar, porque não tem um papo na língua. Tanta gente vendo. Há 2 semanas atrás, teve um show do cantor Tiaguinho lá na cidade de Santos. Você gosta? Gosto de pagode, minha cor preto. Eu gosto de um pagode, tem um pezinho lá na cozinha. Claro. E estavam lá Paulo Henrique Ganso, Gabriel Barbosa e Neymar. O Neymar, acho que já tinha tomado alguns energéticos e começou não é mole, não. O Paulo Ganso é o maestro do peixão. Rapaz, os sites todos repercutiram. Ele cantou isso no meio da balada? Cantou. Pegou lá o microfone do Tiaguinho e cantou que o Paulo Ganso era o maestro do peixão. Tá? E aí, trouxe um alvoroço. Minhas redes sociais não paravam. Daí o Ganso tá voltando pro Santos. Quinta-feira eu estava em São Vicente, com a minha patroa, estava tendo um outro show lá que não era de quem que pagode. De Jorge Mateus. Foi, mas não é mais. Você gosta também? Algumas. Legal. Não sei nem se essa música é de Jorge Mateus, mas foi assim que eu cantei. Então gosta pra caramba. Quem gosta é minha esposa. Isso é Zé Neto Cristiano, Ademir. Zé Neto e Cristiano? Pra tu ver como vai ser legal, né? Mas eu gosto do pagode. Aí, né? Aí tá comigo. Eu encontrei o Ganso estava lá. E aí? Em outras palavras, eu não vou dizer o que ele disse, porque vai causar mais outro alvoroço. Com o São Paulo, ele acha difícil. Então, resumindo, por que eu tô falando isso? Mas, gente, o jogador não tá nem aí, eles querem zoeira, nas férias quer zoeira. E aí nós da imprensa, e o torcedor ficamos alvoroçados, né? Tá chegando, o Neymar falou. Não tinha nada, foi uma brincadeira. E uma dessa aí, o Pato falou, sem comprometimento nenhum. Como tem sido nos times que ele passou, né? Sem comprometimento nenhum. E aí a gente fica... E às vezes não é nada. Eu acho... Esse momento como diria o Titãs, pode ser tudo, como não pode ser nada. Nesse momento... Um abraço pro Clebão Machado. Aliás, Clebão Machado, uma boa pra ele é narrar o sorteio da Mega da Virada. Seria excelente, tá faltando isso. Agora, esse momento é um momento que muita gente fala de manhã pra desmentir à tarde, né? Então, né, não tem jogo. Mas assim, assumindo uma possibilidade e tal... quais são os 8 do... Vamos lá, os 8. Por ordem. Palmeiras. Não, mas vamos... Quem? Palmeiras. Mundial? Não, mas aí pode ser campeão mundial. Para ser campeão mundial. Ele não vem para um... Não é e aí não entra nessa polêmica. Como vocês. Mas não ganharam até agora. Não, mas calma. Não ganharam até agora. Mas vai ganhar, um dia vai. Eu acho que tá perto, hein? Então olha só. De ganhar Libertadores. Mundial, do jeito que tá a diferença da América do Sul, e se colocarem 8 como querem... Sul-americano, africano, asiático não vai ganhar o Mundial nunca. Nunca mais. É uma boa Palmeiras, teoria. Flamengo. Palmeiras, acho que é um time com grande potencial de ser o representante no Mundial, mas eu não vejo o Pato lá. Tá, Flamengo. Vejo. Inter, já jogou lá? Vejo. Grêmio. Não. São Paulo. Sim. São Paulo, gente. Atlético Mineiro. Sim. São Paulo não tá ganhando nem paulista, gente. Eu ganhei em 2005 o Paulista. Não, mas não vejo. Não ganho o brasileiro desde a década passada. Mas não é passado, é o futuro. O Cruzeiro tem o Mano Menezes, que foi o técnico que o dispensou no Corinthians, que autorizou a troca pelo Jacques. Tá. Não, esse não eu honestamente, pelo pouco que eu vejo da vida do Pato e tal, eu não acho que ele iria para Belo Horizonte. Mas... E Atlético Paranaense? Não acho que seja. Também não acho. Posso abrir um parênteses rápido? Perfil, né? Abre e fecha pra gente... Rápido. Depois do que eu vi em 2014... Santos 5, Corinthians 1, isso. 40 do segundo tempo. O Mano manda o Pato aquecer. Não tinha esse negócio do Ministério Público de torcida única. E a torcida do Corinthians xingou todas as gerações, mãe, pai, avô, tataravô do Pato. Depois que eu vi aquilo, se o Pato jogar com o Mano, ele não se respeita. Se o cara faz aquilo comigo, eu não olho nunca mais na cara dele. Hashtag pronto, falei. E sabe que tem eu não tenho... E eu tô virado, hein? Pode sonhar com o Pato, porém acordar com quem? Com o Birubiru. Não. É bom jogar. Estou falando do São Paulo. No mundo animal. Não. Estou falando do São Paulo, porque o São Paulo negocia a contratação do Birubiru. Mas aí você me pergunta, quem é o Birubiru, Zupac? É o Birubiru revelado pelo Fluminense, que foi emprestado à Ponte Preta, se não me engano, em 2014 ou 15. E o Birubiru está terminando o seu vínculo no Xangai Shenzhen. Obviamente,
da Itália, não, brinco, da China, onde ele fez 68 jogos, marcou 37 gols Bons números. E deu 17 assistências. Para quem não lembra, né, Vitor Sérgio, é um jogador de muita velocidade, um rabiscador pelo lado. Não, né? e finaliza bem. É, um jogador de muita movimentação, um jogador de partir para cima de 1 contra 1, melhorou nas tomadas de decisão. No começo da carreira dele, ele tomava decisão muito ruim, na Ponte deu uma evoluída. Fez quase meio gol por jogo, Cara, né? Um gol a cada 2 jogos. 13 gols em 27 jogos. Então, dá mais ou menos meio gol por jogo. E acho que é um jogador que não chega, se chegar ao São Paulo, não chega com grife. Mas chega um jogador para dar volume pro time. Então, responde aí, VS. Opção para jogar, briga por vaga, é para elenco? Então, você tem que ver como é que fica a recuperação do Rojas. Você tem a recuperação do Rojas. Por exemplo, eu pelo... Foi ano passado. Nossos cogumelos já começaram cedo no ano? Por quê? Eles estão virados. Eles estão virados. Opção ou briga por vaga? Não, é assim, é só... É a mesma coisa. Não, ele é opção para Ele é uma opção, ou seja, vai brigar por vaga? Quer dizer, ele é uma opção, ele é uma peça de elenco ou ele briga para ser titular? Opção ou ele tá brigando por vaga? Mas faltou na legenda, né? Gente, desculpa, os cogumelos começaram o ano. Mas é que eles vieram de uma festa e estão virados desde o dia 31. Cogumelos, opção, eu não entendi Foram naquele rave em Belo Horizonte. Ele é apenas uma opção ou ele é um cara que pode brigar para ser titular? Mas quando é uma opção, ele briga por vaga. Não, tem cara... Zupac. A não ser que o cara esteja já encostado. A pergunta é, exatamente, ele chega para ficar encostado... Ele já chega para ser descartado. Então, assim, a pergunta é, titular ou briga por vaga? Zupac. Já começou errado. Eu tenho que ver a recuperação do Rojas. O Rojas fez um segundo turno de campeonato muito bom. Até se machucar, inclusive, foi um dos problemas que culminaram. E tem os meninos da base também. O Elinho. Então, o Elinho que terminou muito bem, apesar que o Elinho joga um pouco mais... Mas quem terminou o ano como titular pela direita, quem terminou a temporada foi o Elinho. Foi o Elinho. Mas o Elinho na base, fez um grande jogo contra o Flamengo e depois não fez a mesma... Mas o Elinho na base, ele jogava mais do meio pra frente do que efetivamente um homem de beirada de campo, né? Por isso que eu acompanhei esse rapaz, o Birubiru, na Ponte Preta. Meu filho, na época, jogava na base da Ponte Preta. E depois do Santos, era o time que eu mais assistia. Esse cara fez um campeonato maravilhoso. Tanto que o Fluminense pretendia... Foi 2014. Foi 2014 para 2015. Não me recordo do ano exato. Esse cara foi muito bem. E, com todo respeito à Macaca Campineira, marcar meio gol por jogo no Campeonato Brasileiro... Sem ser o centroavante? Sem ser o cara responsável para isso. Fez o campeonato... Se não me falha a memória, era ele de um lado e o Jonathan Cafu do outro. O Jonathan Cafu que tá no futebol europeu também. Estava na Bulgária. Agora está na França, no Bordeaux. E dava um trabalho tremendo. Eu não sei qual o nível que está esse rapaz agora, porque eu não tenho acompanhado. Se tiver naquele nível que ele deixou o Brasil, ele está muito... estiver um pouco mais maduro nas tomadas de decisões, como disse o VR, o São Paulo traz um jogador ótimo para o ataque. O André... Agora acho que você pode responder. Pelo que você observou do Birubiru. Pelo que você observou do Birubiru, ele é titular ou ele é obrigado por vaga? Pelo que eu observei do Birubiru, vai ser de anos, né? É o Birubiru da de 2014 2015. Não, então, não dá. 3 temporadas atrás. Quem acompanha o chinesão e todos os campeonatos do mundo não tá aqui hoje. Ele reclama do GC. Não. Quando bota o GC certo, ele diz que não viu o cara. Aí não adianta. Mas quem acompanha o chinesão? Aqui tem muita gente. Quem? Não, chinesão, mexicanão, tudo. Olha só. Nada tá bom. Não, tá tudo ótimo. Não, peraí. É duro. Olha só. O Birubiru, que a gente pela última vez viu em 2015, é um cara que vem para brigar por vaga. E com boas chances de surpreender e virar titular. Eu acho também. Boas chances. É isso. Agora, o que ele tá jogando agora... Se você botar Everton de um lado e Birubiru do outro, você tem muita intensidade, muito vai e vem lá. O importante é o seguinte, o São Paulo... Pablo e Diego Souza para jogar né? O importante é que o São Paulo passa a ter opções interessantes. Sim. Porque ele tem Birubiru, ele tem o outro que ia voltar de contusão, os dois, né? O Everton. O Everton já voltou no final do campeonato, mas vai estar 100%. Pablo, Diego Souza, Hernanes, e não estamos falando... E o Nenê hoje não é mais considerado uma peça indispensável. E tem a molecada da base, Elinho. Sim. Tem o outro menino que jogava pelo lado. Aliás, vou dizer agora, hein? Para depois... Por isso que o Shailon foi pro Bahia. Do jeito que tá desenhando o São Paulo, o Nenê não termina a temporada lá. Porque titular ele não vai ser. A questão é como é que isso vai ser administrado lá dentro. O exemplo que nós temos, o único exemplo que nós temos no São Paulo é péssimo. Sim. Não, no Vasco também. Então, o Nenê quando foi pro banco, o Nenê quando foi pro banco com o Milton Mendes, ele pediu para sair do clube.
falou, beleza, arruma pretendente. Não arrumou, ele voltou pro clube. Eu não quis nem ir lá. Então, e agora com um técnico menos experiente que o Aguirre, que vai, teoricamente, vai ter que administrar se é que o Nenê vai ter esse comportamento. Mas aí é que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar e já vou traçar um paralelo. Eu nunca faço comparação com o Santos, né? O Santos tem uma Ferrari, que é o Sampaoli, mas não tem dinheiro para gasolina, para contratar os jogadores. Né? É duro, mas é verdade. Tá na banguela. Cozinha, tá na banguela. Tá com álcool hidratado, álcool gel, colocando lá para ver se funciona. Né? Não chegou ninguém até agora. Tá descendo no ponto morto. O São Paulo é o contrário. São Paulo tá com bastante dinheiro para gasolina, mas não comprou a Ferrari. Porque o Jardine, com todo respeito, fez trabalhos ótimos na base, é uma aposta. Não é uma realidade. Então, que São Paulo é esse? Você não fale isso perto de Ale e Mauro Betti, mas você tem razão. Quem é uma Ferrari nesse time do São Paulo e pode dar um motor bom pro São Paulo é o Hernanes, né? Chegou para transformar o São Paulo. Inclusive pode moralizar. Se o Nenê começar a querer botar a manguinha de fora, se o Diego Souza quiser, ele vai falar, opa, aqui é diferente. E ele tem liderança para isso. Não, agora ele tem liderança, ele tem identificação com o clube, ele remete ao passado vitorioso. Ele veio outro dia aí e salvou o time do rebaixamento. Tem moral, né? Tanto é que, então, como diz o Mauro Betting, o Hernanes mudou o São Paulo de patamar. Por isso, agora vai testar um pouco o potencial do Hernanes dentro do futebol brasileiro. Porque para muita gente, o Hernanes chegou para ser o principal reforço da temporada do futebol brasileiro. A última vez que ele jogou aqui, a última vez que ele jogou do Brasil, ele foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro. E apesar de eu acho que não dá mais o retorno financeiro que o São Paulo. Foi o melhor jogador. Sim. Talvez quisesse que desse pela idade dele, 32, é isso? 33, vai dar retorno técnico. Eu acho que os valores foram maravilhosos para o São Paulo. 3 milhões de euros para a realidade do futebol hoje está maravilhoso. E aí a pergunta vai ser respondida na primeira estafetinha do ano, que é o mata-mata. Já teve ontem, fera. Não, ao vivinho, né? Não vamos enganar o nosso telespec, né? A primeira do ano é o mata-mata clássico, sem meias palavras. Hernanes é o melhor meia do futebol brasileiro, jogando aqui. Na tela, as opções de mata-mata.